Oi, você quer conhecer a palavra blunder e entender a diferença entre ela e a outra palavrinha próxima que é mistake? Então fica comigo, vem pra tela que eu vou mostrar pra vocês. Blunder significa besteira, é o nome, né, de uma coisa que você faz errado. Então besteira, uma mancada, tolice, um erro bobo, estúpido, um disparate. Mas vamos à comparação. Olha aí a confusão. Caramba, parece que blunder e mistake são a mesma coisa. Quando eu traduzo, dá erro. Então eu posso usar qualquer uma de qualquer jeito? Não, tem detalhezinhos que você precisa prestar atenção. Quando eu uso a palavra mistake, eu estou falando de um erro de julgamento que eu cometi. Então eu pensava que era uma coisa e era outra. Eu acabei julgando uma pessoa de uma maneira que eu não deveria. Quando eu tomo uma decisão errada por alguma coisa que eu não compreendi corretamente, quanta gente que não está conseguindo entender um artigo escrito num jornal, numa revista, seja ele um artigo científico ou de política, e acaba brigando e formando, né, patotinhas e acusando os outros erroneamente. Isso aí é um erro de julgamento, é uma decisão mal tomada porque você não entendeu o contexto de alguma coisa. Isso é mistake. Então, o que é blunder? Porque eu não conheço outro tipo de erro. Tem sim, então vamos ver aqui um outro. Blunder é um erro seu por descuido, por ser desajeitado. Por exemplo, a mãe do meu marido dizia que ele não podia jamais entrar numa loja onde tivesse vidro, porcelana, porque ele era um bull in a china store. Era um touro numa loja de porcelanas. Então, tudo, onde ele olha, onde ele encosta, ele quebra, ele derruba. Isso é blunder. Existe o nome, né, o substantivo, que significa, né, a besteira que eu cometi, a tua mancada, né, ai que tolice, isso é blunder. Agora, se eu quiser usar como verbo, eu vou ter que trabalhar ele um pouquinho diferente. Então agora vamos concentrar nesta forma aqui. Blunder como um substantivo, como o nome de uma coisa. Exemplo, your first blunder was not consulting me. Seu primeiro erro, sua primeira mancada foi não me consultar. Ah, mas alguém vai falar aqui. Ah, mas espera lá, você não falou que mistake era quando você tomava uma decisão por algo que não estava, que você não entendeu corretamente, né? Mas aqui não é essa a questão. Aqui ela não tomou decisão nenhuma. Ela estava agindo por desajeito, né? E a mancada foi que ela poderia ter descoberto qual era o motivo dela estar trombando com tudo, tropeçando, caindo, alguma coisa assim, se ela tivesse ido ao médico e descoberto que ela estava com problema de vista. Mais um exemplo. It was a blunder that only 50% of politicians admitted. Vamos supor que esses políticos tivessem chamado uma pessoa para fazer uma palestra para eles. E eles fizeram tudo bonitinho, mandaram todos os comunicados e tal, mas esqueceram de checar na caixinha lá do Outlook, por exemplo, se tinha enviado de verdade a mensagem. Quando foram ver, estava lá na caixinha de draft, que é rascunho, não tinha sido mandado. Opa, não deu tempo do cara vir para a palestra. Mancada. The blunder with my last name resulted in not being on the guest list. E aí, por um errinho bobo lá, a hora de esqueceu de pedir para soletrar, ou pediu para soletrar e a hora que estava digitando trocou uma letrinha lá, esse erro bobo que a pessoa cometeu acabou deixando a pessoa fora da lista de convidados. Poxa vida, né? Eu querendo tanto participar do negócio e olha aí, não consegui. Então, a confusão, eu também posso traduzir dessa forma, a confusão com meu sobrenome resultou em não estar na lista de convidados. Agora sim, vamos ver blunder como verbo. E blunder, no passado, blundered. Eu não vou falar blundered, porque ed é nome de pessoa, não é final de verbo, tá? Então, blunder, blundered, é um verbo. E como uma ação, como uma coisa que você faz, significa estragar, tropeçar, falar ou fazer besteira, andar às cegas. Né? Então, por exemplo, se você tá sem óculos ou se você tá num local escuro e você anda lá meio tateando as coisas, trombando com tudo, isso também é considerado blunder. Então, olhando os exemplos, você entra no cinema e a sessão já começou. Aí você tem que se virar no escuro mesmo, né? Então, he was blundering in the dark and kicked her leg. Chato, né? Mas acontece. The book shows how Europe blundered into World War I. E aí, esse troveço, esse atrapalho, essa coisa toda pode se entender de diversas formas diferentes. Porque eles não estavam preparados para entrar na guerra, sei lá, por falta de treinamento, ou porque o foco deles era outro. Pense aí numa das possíveis razões, ou vai estudar um pouquinho esse livro para saber o que exatamente que a Europa fez, que deu essa tropeçada aí durante a Primeira Guerra Mundial. E aí, uma coisa que a gente já viu acontecer algumas vezes em todos os países, isso pode acontecer, infelizmente. Police have blundered and arrested the wrong person. Au, difícil, né?
Eu não queria ser essa pessoa que foi aí presa por engano. A polícia, nesse caso, vai ter que admitir que fez besteira, que acabou, por causa disso, prendendo a pessoa errada. Antes que eu me esqueça, eu já vou falar. Se você tá aqui porque você se interessou pelo assunto de hoje, já deixa o seu curtir. Se você é um aluno que já tá frequentando aqui as minhas aulas há um bom tempo, também não esquece, curte esse vídeo, compartilhe com os teus amigos que também querem aprender inglês gratuitamente. E eu vejo vocês na próxima semana. Ah, e se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Bye, bye!